Hoje é um dia muito triste, presidente. O STF não só rasgou a Constituição, mas está prestes a queimar a Constituição Federal do Brasil, querendo condenar um presidente honesto. A Suprema Corte do nosso país está totalmente aparelhada pelo PT e seus partidos aliados. Falamos e provamos, senhor presidente. Está jogando no lixo o pouco que resta da credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. Que país desmoralizado é esse, senhores parlamentares? Até quando os senhores vão fazer cara de paisagem, que eu vou falando aqui reiteradas vezes, como se nada estivesse acontecendo, como se estivéssemos em uma democracia plena? O presidente Bolsonaro está sendo massacrado, humilhado, em uma tentativa de golpe farsa, que é mentira, que não houve golpe nenhum aqui, nem tentativa. O que existe é uma narrativa por parte do governo que usa a Suprema Corte como escudo. E hoje a farsa do golpe está tendo os seus capítulos finais. E amanhã eu faço um apelo a esse parlamento para que possamos defender o mandato da deputada Carla Zambelli. A deputada Carla Zambelli é a deputada federal mais votada das eleições de 22. A mulher mais votada, que não tem a defesa das feministas, que só defendem dependendo da pessoa. São hipócritas, são mentirosos, deputado Caveira, deputado Sargento Farru. Então amanhã estarei na CCJ defendendo o mandato da deputada Carla Zambelli. Está sendo perseguida, presa política, massacrada pela Suprema Corte, que persegue os seus opositores. Nenhuma democracia do planeta se sustenta com perseguição aos opositores. Isso não é democracia, isso é inquisição. Mais uma vez, senhor presidente, eu faço um apelo aqui a Vossa Excelência, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e está na presidência em exercício, para que possamos pautar a PEC das prerrogativas. Chega de chantagem da Suprema Corte e ao Parlamento. Temos sim que pautar a PEC das prerrogativas parlamentares. E uma parte da imprensa brasileira mentirosa falando que é PEC da blindagem, PEC da impunidade, porque querem desgastar o Congresso Nacional. Se não aparecer relator para a PEC das prerrogativas, pode colocar que eu sou relator, senhor presidente. E defenderei em todos os lugares. Aqui em Brasília, lá no meu estado da Paraíba, mas chega de chantagem da Suprema Corte ao Parlamento brasileiro. Ninguém aguenta mais. Que este dia é exatamente a valorização da democracia com o voto já de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, da democracia e da valorização das instituições do Brasil. Porque exatamente o que o golpe quis é acabar com as instituições e acabar com a democracia. Então os 2 votos hoje foram, deputado Pedro Zay, uma verdadeira aula proferida primeiro pelo professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seguida pelo Flávio Dino. E a primeira grande questão era tirar as mentiras, as fakes, de todas as acusações que foram feitas, que lá teria a ditadura de toga. Isso é uma bobagem. Não tem nenhuma ditadura de toga de um ministro. É a turma, é o colegiado da primeira turma que está votando. Segundo lugar, que haveria perseguição a Bolsonaro e que teria um tratamento diferenciado. Não tem nenhum tratamento diferenciado, porque por aquela corte já passaram outras lideranças de todas as facções políticas, e inclusive um tribunal que não concedeu habeas corpus para o Lula. É um absurdo que foi feito à época. Então todas as mentiras que foram ditas, inclusive eu vi há pouco um colega na tribuna dizendo de que havia uma injustiça contra as pessoas, as mulheres idosas com a Bíblia debaixo do braço que estavam não fazendo nada no 8 de janeiro aqui em Brasília. É assim que eles falam. O Flávio Dino até foi bem irônico hoje sobre isso. Eu gosto da parte dele da ironia, porque ele colocou conteúdo com ironia. Ele disse: não tinha Bíblia verde e amarela. No plano do golpe tinha punhal verde e amarelo, que queria ter um plano de assassinato do presidente da República eleito pelo povo democraticamente. Não era Bíblia verde e amarela, era punhal verde e amarelo. Então, é importante que a gente possa dizer isso. Mas eu tenho aqui um dado oficial também sobre o STF, já condenou 497 pessoas. 68% são homens. E aqui se diz, as coitadas das mulherzinhas que estavam lá com a Bíblia debaixo do braço. Então, até nisso eles estão mentindo, porque não olham os números. 337 são homens, 68%. São as idosas que estavam lá. 91% dos condenados até 49 anos. Então ele sobe na tribuna aqui para mentir, porque não tem argumento, porque o povo viu que era uma tentativa de golpe. A conclusão de 2-0, 2 pela democracia, 2 pela condenação, contra 0 de absolvição, foi o resultado que não tinha outra alternativa, porque aqui estava em cima de fatos. Estava em cima de tese da Constituição. Aliás, o Alexandre de Moraes falou 21 vezes, Pedro Zay, de organização criminosa. E a Constituição
muito bem lembrada pelo Flávio Dino, diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Está na nossa Constituição. Então, o que seria a consequência se o golpe tivesse sido implementado, efetivamente? Que esse Brasil teria uma Constituição rasgada, nós teríamos esse Congresso fechado, e aí eu quero falar para os colegas, é muito fácil vocês aqui subirem na democracia e pedir golpe, pedir intervenção militar, pedir ditadura, fazer continência para o Ustra. É isso que vocês fazem porque tem democracia. Porque na ditadura que vocês defenderam, quem falava em democracia era morto, era torturado, era exilado do país. Então é fácil defender a democracia, a ditadura na democracia. Difícil é defender a democracia na ditadura que vocês defendem. Então nós estaríamos amordaçados, não teríamos mais voz, não teria voto popular, porque vocês não querem o respeito, respeitariam o resultado das urnas, que o Lula venceu a eleição, o fim das liberdades, perseguição, tortura, violência, é tudo isso que vocês pregam. A volta da censura que vocês praticavam quando tinha ditadura militar. É isso que vocês querem, uma verdadeira ditadura. Mas isso não vai acontecer, porque agora tem democracia. E pode até, o que vocês tanto adoram como mito, a família Bolsonaro, ter o seu filho que já devia ter cassado o seu mandato, que nós já pedimos a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, que está operando nos Estados Unidos contra o Brasil. Eles se lixam com as empresas que estão em dificuldade, com o desemprego no Brasil. Eles estão defendendo e hoje ele fez uma ameaça. O problema entre os Estados Unidos e o Brasil pode ser resumido a isso, perseguição política do Brasil. E o Trump não tem medo de usar meios militares. Ele está chantageando e ameaçando com intervenção. E eles acham que o Supremo Tribunal vai se render a esse tipo de chantagem, ameaça. Não vai. Então, nós aqui estamos para reafirmar que esse Brasil tem democracia, tem instituição que funciona, cometer um crime, e quem comete crime, como diz na Constituição, vai pagar. Por isso que eles vão para a cadeia. É lugar de criminoso. E a democracia, nós vamos continuar defendendo o Brasil crescer com liberdade para as pessoas.